Amém? Esse culto não foi feito para pessoas baixas, né? Mas do lado da Jardim de Deus eu vou construir bem baixinho, né? Com pessoas altas, pastores altos, eles vão ter que se agachar para poder. Não, obrigado, muito obrigado. Mas queridos, como já foi dito, eu tenho me senti lisonjeado por estar aqui. Agradeço o convite do pastor Joveci. Meu nome é Cleone Silva dos Santos. Fui pastor auxiliar do pastor Ricardo Araújo da Rocha, lá da Igreja Batista Nova Canaã. Eu me formei pelo Seminário Palavra da Vida, não em Atibaia, mas em Belém, mas o professor Carlos Osvaldo. Eu ganhei um livro nas suas mãos e ele pôde dar algumas palestras na Palavra da Vida, lá em Belém. Então tive um conhecimento, conheci, abracei, pude conviver um pouco ali na Palavra da Vida com ele. Então também estou triste, mas também alegre por Deus ter usado da sua misericórdia para com a minha vida. E como eu tenho dito na igreja, como tenho dito onde eu passo, que se Deus tivesse me levado, estivesse agora na glória com Ele, eu não queria uma igreja chorando, eu queria minha esposa triste, eu queria glorificando a Deus, porque se morremos, é para Deus, se vivemos, é para Deus, então o nome de Deus continua sendo glorificado. E eu sinto muito alegre por estar vivo, né? Eu pedi a Deus que Deus leve primeiro minha esposa, não me leve primeiro. Então, né, amor? Me leve primeiro para me sofrer, porque ela não sofreu tanto, porque ela sofreu tanto. Quando os médicos falaram que eu estava partindo, então eu prefiro sofrer para que ela não sofra. Não é egoísmo, tá bom? Mas ela é na minha frente. Mas, queridos, como fui apresentado, eu pastorei a Igreja Batista Jardim de Deus. Saí da Nova Canaã, fui para Jardim de Deus convidado. Já tinha recebido alguns convites, mas sempre relutando ali, porque eu não queria estar à frente da igreja, por me achar também, eu escolho essa tão jovem, né? Eu fui ordenado com 28 anos, antes de completar os 29 anos. Então, eu sempre me via assim, tão inexperiente, à frente de tantos pastores experientes que tem no campo. Mas quando Deus chama, mais alegre é que Ele capacita, né? Não é uma capacidade humana, mas Deus traz a capacidade. Nós temos que ter nossas responsabilidades no estudo, mas Deus traz a capacidade. Então, me alegro por ter tido essa oportunidade de estar pastoreando 1 ano e 3 meses, e hoje também ter a oportunidade de compartilhar com a amada igreja a palavra do Senhor. Amém? É uma das igrejas que eu ainda não conhecia, eu já preguei em diversas igrejas de Batista, mesmo antes da enfermidade, a primeira igreja, a liberdade, no cenário, eu ainda não tinha vindo aqui. Então, primeira vez, então vão se sentir assim, esse baixinho aí, esse gordinho aí, será que ele vai trazer algo para a minha vida? Querido, a palavra de Deus, ela prospera naquilo para o qual ele designa, e Ele tem o melhor para as nossas vidas. Amém? Então, como o irmão pediu, eu gostaria que vocês se atentassem para a palavra do Senhor e tirassem bom proveito do ensinamento que nós vamos transmitir nessa noite. Então vamos orar mais uma vez, convido a amada igreja a curvar suas cabeças, curvar sua cabeça e fechar os seus olhos. Feche os seus olhos, concentre em Deus. Peça a Deus a iluminação pelo Espírito Santo para um bom entendimento da palavra. A palavra foi revelada, agora nós precisamos da iluminação para que seja compreendido. Então vamos orar dessa forma. Bondoso Deus, como sou grato ao Senhor pelo privilégio que o Senhor me concede nesta noite de poder ministrar a Tua palavra. Entendo, Deus, a responsabilidade, entendo o compromisso, Pai, mas entendo também que pela minha própria capacidade nada poderei fazer. Eu peço o auxílio do Teu Espírito Santo para que eu possa, Deus, ministrar a Tua palavra e que a Tua palavra, Deus, possa encontrar guarida em cada coração. Então, da mesma forma, eu peço que o Senhor ilumine a mente de cada pessoa que aqui está, desde o menor ao maior, para que também possa ter uma boa compreensão da Tua palavra e que essa palavra, Deus, possa fluir em prática em nossas vidas e que possamos sair daqui nessa noite, Deus, bem diferente do que adentramos. Sairmos com mais fé, com mais amor, com mais dedicação ao Teu ministério. Eu oro no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Abra sua Bíblia lá no livro de Apocalipse. Não fique preocupado, viu? Não vou dar os textos escatológicos, mas Apocalipse capítulo 2 é um texto que eu me maravilho, que eu gosto muito, e Deus tem falado muito da minha vida através desse texto. Apocalipse capítulo 2, sobre a igreja em Éfeso.
Eu já ministrei essa palavra algumas vezes, mas de cada vez que eu ministro essa palavra, Deus fala de maneira tão diferente na minha vida. Eu espero que nessa noite não seja diferente com você. Então, Apocalipse capítulo 2, carta de João, por orientação do Senhor Jesus, escreveu a essa igreja. Mesmo assentado, mas com reverência a essa palavra, vamos ler. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens contudo o teu favor que odeias as obras do nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe que se alimente da árvore da vida e que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Somente esse texto aí. E é interessante que nos dias de hoje se fala pouco de amor, né? Amor para com Deus. Se fala pouco acerca, ou se vive pouco acerca deste amor. Nós estamos vivendo um período no qual eu gosto muito da teologia, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de conversar teologicamente com os pastores, mas, querido, nós estamos vivendo um período tão racional, tão explicativo. Queremos explicar tudo, queremos entender tudo, queremos compreender tudo, e essa busca pela compreensão, pelo entendimento, nos leva muitas vezes a esfriar na fé. Leva tanto a minha vida como pode levar a sua vida a viver uma vida de aparência. Estamos dentro da igreja cantando a um Deus eterno, triuno, estamos glorificando este Deus através dos nossos serviços, do ministério do qual Ele nos deu, mas pode ocasionar, querido, que podemos estar fazendo isso sem amor no coração, pode ter a compreensão, mas o amor está bem distanciado, muitas vezes bem frio. E é bom estudar teologia, é bom conversar sobre teologia, mas é muito bom quando nós estudamos também a teologia aplicada, da maneira que possamos aplicá-la em nossas vidas, viver em nossas vidas. E eu vejo nessa carta da qual João escreve que o Senhor Jesus, por sua divina misericórdia, ele alerta essa igreja em Éfeso, uma igreja que nasceu em meio a um tumulto tão grande, né? Em meio a um conflito tão grande. O apóstolo Paulo ali pregou naquela cidade, já tinha Priscila, seu esposo Áquila, já haviam pregado, já tinham formulado uma igreja, só que eles ainda não tinham entendimento sobre o Espírito Santo. O apóstolo Paulo adentra ali, traz uma orientação sobre o Espírito Santo, traz orientação sobre a vivência cristã, aquela igreja se fortifica, aquela igreja aprende tanto sobre Deus. Paulo passa ali pelo menos 3 anos ensinando, admoestando aquele povo. Aquele povo aprende tanto sobre Deus, eles aprendem tanto. Depois do seu período aí, provavelmente 3 anos e meio, o apóstolo Paulo escreve uma carta, a carta de Éfeso, orientando aquela igreja na permanência, mostrando àquela igreja que outra horas eles eram dignos, eles estavam vivendo nos seus delitos e pecado, mas ele relata aquele povo, ele tenta lembrar aquele povo sobre a graça salvífica que já chegou até eles, e que Deus trouxe através do seu Filho Jesus Cristo. Não foi mérito deles, mas foi mérito de Jesus. Então aquele povo que havia se convertido, aquele povo que havia entendido a graça de Deus, eles tiveram o privilégio de receber da mesma mão, ou da mesma pessoa que trouxe a instrução sobre essa vida com Deus, uma carta da qual orientava, trazia orientações sobre o amor, sobre a vivência na vida cristã, sobre o uso da armadura em defesa da sua fé, para permanecer ali de maneira inabalável.
explica para aquele povo que eles haviam sido selados pelo Espírito Santo, que não tinha mais volta, que não tinha mais como esse favor imerecido ser retirado das suas vidas, porque agora eles estavam salvos pela graça de Deus, não por obras. Então o apóstolo Paulo explica tudo isso na carta, mostra que ele era prisioneiro de Cristo, mostra que ele não tinha mais essa liberdade comum, essa liberdade própria, essa vontade própria, mas ele tinha que se submeter à vontade de Cristo. É isso que Paulo relata na carta de Éfeso, orientando aquele povo e orientando outras igrejas, das quais foi lida essa carta, para que eles vivessem uma vida na qual glorificasse a Deus. Não uma vida de aparência, mas uma vida de amor. E esse amor mútuo, do qual toda a comunidade pudesse sentir ali um aconchego, sentir as pessoas tão próximas, da qual, de uma forma que pudesse pedir ajuda e eram socorridos. É isso que Paulo escreve na carta de Éfeso. E depois ele tem o privilégio de deixar Timóteo, esse novel pastor daquela época, para cuidar dessa igreja. E ele recomenda a Timóteo, para que Timóteo ali elegesse bispos, diáconos, orientasse a igreja acerca das senhoras, acerca dos senhores, dos jovens, mas orientasse a igreja também acerca do amor para com Cristo. Então Paulo pede a Timóteo que ele viesse orientar essa igreja sobre o amor para com Cristo, e ensinasse essa igreja que mesmo que ela permanecesse infiel, Deus ainda continuaria fiel, porque ele não poderia negar a si mesmo. Então é isso que Paulo escreve na sua primeira epístola a Timóteo, para Timóteo estar ali assegurando aquela igreja. Mas, querido, depois de uns 25 anos, provavelmente há 30 anos, dependendo do historiador, mas aquela igreja havia se esfriado na sua caminhada cristã. Uma igreja que surgiu em conflitos, porque muitos adoravam a grande deusa Diana, conhecida no grego, aquela deusa ali que eles veneravam. Muitos que se converteram, está lá no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, muitos que se converteram queimaram seus livros, que tinham valor estimado para ele, que tinham valor para esses mágicos, para esses feiticeiros, um valor muito grande. E era considerado, todos aqueles livros que foram queimados, 50.000 denários, muito dinheiro para aquela época, porque um denário era um dia de trabalho. Então você imagina aí tanto dinheiro que foi jogado dentro daquele fogo, pelos livros, Então, meio de todo esse conflito, as pessoas venerarem Paulo, e as pessoas, muitos não aceitarem Paulo, querer matá-lo, no meio desse conflito, Deus usa a sua graça, e ali é fundada uma igreja. Mas essa igreja, depois de 25 anos, há 30 anos mais ou menos, ela esfria. Ela esfria. E Jesus Cristo, usando o seu servo João para alertar essa igreja, uma das sedes, das quais ali da Ásia Menor, que hoje nós conhecemos como a atual Turquia, Então João escreve, dizendo ao anjo da igreja em Éfeso, escreve, Jesus está ordenando João a fazer. Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Aquele que conserva em suas mãos as 7 igrejas. Seria essa a tradução, seria essa a interpretação, porque no verso anterior está falando, no capítulo 1, versículo 20, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então mostra ali o cuidado que Deus tinha, como alguns traduzem hoje como pastor da igreja, como Deus tinha um cuidado para com a igreja. Mas aquela igreja, Deus faz um elogio muito grande, que ele diz, verso 2, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar alguns maus, e que puseste a provas que assim mesmo se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. Então o que Jesus Cristo faz para aquela igreja de primeira mão é elogios, porque aquela igreja, passados esses 25 anos, 30 anos, vamos resumir assim, esses 30 anos, essa igreja não aceitava pessoas que se levantassem no seu meio. Naquele período surgiu tantas heresias. Uma bem forte que surgiu naquele período foi o gnosticismo, que dizia o que eu faço no meu corpo não prejudica o meu espírito. E essa igreja não permitiu a entrada desse gnosticismo, não permitiu a entrada dessa doutrina ali dentro. Então era uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, uma igreja que estava ali
firme naquilo que foi ensinado pelo apóstolo Paulo. E Jesus traz elogio acerca daquela atitude que eles tinham, elogios bons. Então, se nós formos parafrasear, formos comparar, né? Quantas igrejas nós temos aqui em Boa Vista? Quantas igrejas aí que permanecem na doutrina, permanecem no ensino bíblico? Eu creio que Jesus Cristo nós tivéssemos esse privilégio de Jesus falar assim, ou através de alguém, usar alguém que hoje, eu digo que hoje é meio assustador, né? Alguém levantar no meio da igreja, olha, Jesus está dizendo, eu fico meio desconfiado, eu fico meio com o pé atrás, porque tem tanta corrente teológica hoje aí, que faz com que eu e você tenhamos desconfiado dessas pessoas que se levantam. Mas se tivéssemos esse privilégio, fosse algo concreto, e Jesus falasse, olha, vocês da Batista Videira, eu admiro muito vocês, pelo trabalho que tem feito no SPA, pelo trabalho que tem exercido no meu ministério, que o ministério não é nosso, é do Senhor, como vocês têm usado a mordomia cristã de uma maneira tão agradável, que tem chegado com uma mão suave perante mim. Que pensou Deus falando isso acerca da Batista Videira, acerca da Igreja de Deus, como pastor, como pastor Gilberto, como todos vocês, ficaríamos tão alegres, né? Em receber esse elogio por parte de Deus, vinda de Deus, o trabalho exercido. Então, essa igreja, eu creio que no início da leitura dessa carta, ela se sentiu tão confortável, né? Porque ali está tendo declarações do Senhor, o reconhecimento do Senhor. Aí o verso 3 ele diz: e tem perseverança, tem perseveranças e suportastes prova por causa do meu nome, não te deixastes esmorecer, não te entristeçaram, não ficaram tristes, não desviaram, não voltaram à velha vida. Mas o Senhor Jesus também fala aqui no verso, pulando um pouco, no verso 6, ele diz assim, no verso 6, na parte B, que é aqueles tens contudo ao teu favor que eu dei as obras do Nicolaítas, quais também eu odeio, não é? Jesus mostrando que aquele povo Nicolaítas, que era um povo tão cruel, apesar de não termos tanto relatos sobre eles, surgimento deles, mas conta o historiador, principalmente José, né, que eles eram um povo tão cruel, tão maus, que maltratavam as pessoas, que matavam mesmo assim de maneira cruel, filhos na frente da mãe, a esposa na frente do esposo, um povo cruel. E eles odiavam, eles não gostavam dos Nicolaítas, eles não gostavam da prática dos Nicolaítas. E Deus também odiava as práticas dos Nicolaítas, mas Deus amava o homem. Deus odiava as práticas, como os Efésios também odiavam. Mas querido, depois que Jesus traz um elogio tão grande acerca da igreja de Éfeso, uma igreja consistente na sua fé, uma igreja tão firme no seu serviço, mas Jesus chega ao ponto de desmontar aquela igreja. Ele desmonta. No verso 4, se você ler comigo, ele fala: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Jesus elogiou aquela igreja. Jesus demonstrou para aquela igreja que eles permaneciam na fé, eles permaneciam na doutrina, mas que o primeiro amor eles haviam abandonado. Aquele primeiro amor por Cristo Jesus, pela obra de Deus, eles não tinham mais. Eles faziam, mas o amor mesmo não estava ali sendo motivador. Não era a motivação para que eles estivessem unidos numa só fé, que eles estivessem unidos para evangelizar, a se unir a culto a Deus. Não era mais essa motivação, mas eram motivações pessoais. Querido, parando um pouco aqui, refletindo acerca das nossas vidas como igreja do Senhor Jesus, é muito fácil, querido, nessa caminhada cristã, nós vivermos uma vida cristã com as motivações totalmente incoerentes com o caráter de Cristo, coerente ao caráter de Cristo. É muito fácil, querido, nós estamos sentados no banco, é muito fácil cantar a Deus, é muito fácil orar, é muito fácil evangelizar, fácil. Uma comparação às vezes tão distante de Deus, as práticas tão agradáveis, mas o amor mesmo, a motivação correta não estão mais presente no coração.
E às vezes nós encontramos tantas pessoas também, que às vezes faz o trabalho de Deus, para receber elogios. Eu falei lá na igreja, eu falo para minha esposa, comecei com alguns irmãos, eu falo para minha esposa que a igreja ali não está pronta para receber elogio. A igreja trabalha, a gente realizou uma ação social, a irmã Solana, né, nos ajudando. Realizamos uma ação social, no domingo à noite uma irmã chegou e disse: pastor, foi bom o trabalho, muito bom. Ao subir ao culto, preguei, ao descer, dei as boas idas para os seus lares, fiz a oração, todos foram, mas eu vi na expectativa do povo, de algumas pessoas, a esperança de receber um elogio, aquelas que se destacaram no trabalho. Eu não elogio, é bom elogiar sim, mas tem momentos que as pessoas não são prontas para receber elogio. Em vez de nós ajudarmos, nós prejudicamos. E teve um trabalho muito bom com as crianças, e eu não elogiei novamente. Eu sei que eu preciso elogiar, mas eu disse: eu vou deixar de lado. Falei para minha esposa: eu não irei elogiar, eu não vou elogiar, porque tem muitos que não estão preparados. Querido, sabe qual é essa preparação que eu digo que eles não estavam preparados? Porque esse elogio poderia adentrar nos seus corações de maneira que diz: eu fiz o meu melhor, entendeu? Aí a Glorinha, que é uma pessoa tão cruel, ela adentra no coração de maneira dissimular, que faz com que a pessoa, em vez de glorificar a Deus pelo trabalho que foi realizado, ela começa a se sentir a pessoa importante, merecedora daquele elogio. Então, muitas vezes, querido, eu não gosto de elogiar, e é meio arriscado. Eu trabalhei em Belém, e lá em Belém eu terminei uma administração. Uma irmã chegou para mim e disse: pastor, o senhor pregou muito bem, essa sua administração falou muito comigo. Querido, eu tive uma briga tão séria com a Glorinha, eu e a Glorinha discutindo ali. E eu fiquei olhando para a Glorinha olhava para mim e ela disse: você mereceu esse elogio. Eu digo: eu não mereci, porque a glória é de Deus. Mas é uma disputa tão grande, e se nós não resistirmos, nós vamos ser abatidos pela Glorinha. E quando a Glorinha tem a primeira vitória dele, ela vem com a segunda, ela vem com a terceira, vem com a quarta. Então tudo que vamos fazer ou iremos realizar será mais para receber elogios do que para glorificar o nome de Deus. Então, muitas vezes, tem pessoas que não estão prontas para receber elogios. E tem muitas pessoas que, dentro das nossas igrejas, que estão sempre sentadas no banco, mas os seus corações estão tão distantes de Deus. Independente se receber ou não elogio, independente da glorinha, do espaço que é ocupado na sua vida. Mas tem tantas pessoas, queridos, que estão sentadas no banco, mas estão afastadas de Deus, conhecem muito as Escrituras, conhecem muito acerca de Deus, mas estão tão distantes da graça de Deus, estão tão distantes de entender esse favor imerecido de Deus. Quantas pessoas estão se esforçando para serem salvas, não é isso? Quantas pessoas estão se esforçando para receber as coisas boas de Deus? Quantas pessoas estão se esforçando? A Bíblia nos diz lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, se não me engano: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a vossa salvação. É isso que a Bíblia nos ensina. Então eu tenho que desejar, eu tenho que buscar esse genuíno leite espiritual. Eu tenho que buscar. Mas, querido, essa busca desse genuíno leite espiritual não pode de maneira nenhuma trazer uma compreensão equivocada da graça de Deus, principalmente a graça salvífica de Deus. Porque se Deus nos salvou, é mérito dele, é graça dele, é misericórdia dele. Eu não preciso fazer mais nada para sustentar essa salvação. Não me entendam mal, eu não preciso fazer mais nada para sustentar essa salvação. Agora, tudo que eu irei fazer na obra de Deus, na busca por Deus, é gratidão, o meu coração, pelo que Deus fez. Amém? Pelo que Deus fez na minha vida, pela salvação da qual Ele declarou na minha vida através do seu Filho Jesus Cristo, pela maneira que Ele me alcançou. Ele me alcançou, Ele foi até mim, porque de maneira nenhuma eu poderia me chegar a Deus, mas Ele foi, Ele me convenceu, e Ele me declarou justo, Ele me declarou em paz com Deus. Romanos capítulo 5, não é isso? Agora temos paz com Deus mediante quem? Ao Senhor, a fé no Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Querido, e quantas pessoas estão se esforçando nessa vida cristã para buscar essa salvação em Deus, ou para permanecer salvos em Deus, e aí não vive mais uma vida glorificando esse Deus, ou não vive uma vida mais com as motivações corretas, mas vive sempre naquela expectativa de agradar o meu Deus, que esse Deus, se eu agradá-lo, Ele sempre irá cuidar da minha vida. E aí nós caímos naquele comodismo, de maneira, comodismo que eu digo, de busca por Deus, mas agora buscar somente satisfazer e não buscar mais uma vida de intimidade com Ele. E essa igreja de Éfeso, eles caíram nesse comodismo. Eles buscavam fazer todo o trabalho de Deus. Ele não permitiu a falsa doutrina de entrar no meio deles, mas eles não tinham mais aquele fervor, aquele amor por Deus. Não me entendam mal, fervor, não preciso ter fervor para não estar gritando, pulando, jogando cadeira para o alto, rodando para lá, rodando para cá. Não é esse tipo de fervor que eu estou falando. Fervor por Deus é aquela motivação que me faz ir na igreja, aquela motivação que me faz me ajoelhar aos pés do Senhor e orar, aquela motivação que me diz assim: Deus, independente das minhas situações, independente da condição da qual eu estou passando, Tu continuas sendo glorificado na minha vida. Independente do que eu estou passando, Tu continuas no controle. E o que eu falei para minha esposa: amor, se eu tivesse morrido, Deus continuaria no controle. Eu estou vivo, Deus continua no controle. Então, independente do que aconteça com a nossa vida, Deus continua no controle. Ele não perde controle por nada. Por nada. Então não é um esforço meu que vai fazer com que Deus venha me amar mais, mas o que o Filho dele fez na cruz do Calvário. É o único mérito que temos de dizer: Pai, eu sei que o Senhor me ama, porque o teu Filho sacrificou por mim na cruz do Calvário. Então eu sei que o Senhor me ama. Então, independente do meu esforço, independente do meu erro, Deus, quando olha para o pastor Cleônio, diz: pastor, diz, meu filho Cleônio, você errou. Outra hora tu merecia uma dura, né? Mas meu filho morreu por ti. Então Deus tira os olhos de mim, coloca no filho dele ressurreto e diz: te declaro injusto, você está justificado. Agora, o que Deus quer é o que eu falei, o que eu desejo ardentemente. O que Pedro diz na mesma carta: seja santo. Não é isso? Pois eu sou santo, se referindo a Deus. Deus quer essa santidade vivencial, para mim não viver uma vida somente de aparência. E essa igreja de Éfeso estava vivendo uma vida de aparência. E Deus, pela sua divina misericórdia, usando o seu filho, João, para declarar naquela igreja, ele deixa um conselho muito, um conselho que demonstra uma bondosa misericórdia, né? Que ele diz no verso 4, no verso 5, olha, no verso 4 ele diz que ele tinha algo contra eles, que eles haviam abandonado o primeiro amor, mas esse gracioso Deus diz: olha, que há a solução para isso, há uma solução muito grande. O que eles deveriam fazer? Aí João continua a sua escrita: lembra-te, pois de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Lembra-te de onde caíste. Querido, é muito fácil, querido, nos esquecermos querer esquecer das coisas. É muito fácil dentro de uma igreja, dentro do meio do povo cristão, porque são diversas pessoas diferentes, com personalidades diferentes, né? Filosofia de vida diferente, às vezes até ideologia diferente, que deveria ser igual, que é referência a Deus, mas é diferente a ideologia. Mas você imagina tantas pessoas dentro de um local desse, quatro paredes fechadas, convivendo com Deus, se abraçando. É fácil? É difícil, né? Mas é nos afastarmos. A saída mais fácil que tem: se eles sentavam ao meu lado aqui, eu vou sentar do outro lado, porque eu fico mais distante. E a pessoa continua vivendo tranquilo. Ou às vezes lá fora, já saindo dessas quatro paredes, a pessoa lá fora mandando golpe, é enganadora, é mentirosa, nos seus negócios é fraudulento, mas adentra dentro da igreja e parece que aquela máscara cristã que estava no guarda-roupa, não estou dizendo que vocês estão vivenciando isso, mas para nós ficarmos atentos, aquela máscara nós colocamos no rosto, aquela roupa cristã, e adentramos dentro do Santo dos Santos, né? E ao chegarmos, começamos a louvar, glorificar a Deus, parece que nada aconteceu. E essa igreja, querido, de Éfeso, não
não era diferente dos nossos tempos de hoje. Quando o Senhor disse para João escrever, dizia que era para eles lembrar de onde haviam caído, de quando haviam caído, o que fizeram eles cair, é porque teve um pontapé inicial. E quando eu falei em questão dessa máscara, muitas vezes usada, há um pontapé inicial nas nossas vidas. Muitas vezes essa discórdia, que é pequena coisa, vira uma grande, vai virando uma bola de neve de uma maneira que vai me afastando tanto do irmão. Nós caímos numa área tão errônea de achar que nós estamos nos aproximando de Deus. Né? Eu estou me aproximando de Deus, eu amo muito Deus, eu não só suporto meu irmão, eu não amo meu irmão, eu sou fraudulento lá fora, eu sou mentiroso, mas eu me aproximo de Deus porque eu leio as Escrituras, eu faço orações, eu venho na igreja, eu dou meu dízimo. Pastor Gil Becel, a hora que ele convoca, eu estou lá de primeira mão. Então, a parte religiosa eu tenho feito com tanta dedicação que eu tenho alcançado esse favor de Deus. Está entendendo, querido? E o que nós precisamos fazer, querido, é parar um pouco e refletir sobre a nossa vida cristã. Parar um pouco. Você lembra dos primeiros passos que você deu na vida cristã? Aquele primeiro momento no qual você disse: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que a única maneira para mim poder chegar ao Senhor e chamar Deus de Pai, entendendo ou concordando com o teu plano de salvação. Aí você dá aqueles primeiros passos na caminhada cristã. Não são os melhores passos. Tudo para você é novo. Você tem os desafios na sua frente, mas você já ora mais. Você lê a Bíblia mais. Eu lembro quando eu comecei meus primeiros passos na vida cristã, eu passava horas e horas orando, lendo a Bíblia. E eu queria mais, eu queria conhecer mais, eu tinha mais sede de Deus. Mas passando o tempo, querido, a frequência de leitura já foi diminuindo. Se eu passar uma tarde toda na leitura, já com o passar do tempo, fui passando 2 horas, 3 horas, foi diminuindo cada vez mais, 1 hora. Está entendendo? Aquela minha maneira de você chegar a Deus e orar, de chamar Pai, meu Pai. Eu sei que o Senhor está no comando da minha vida. Eu sei que o Senhor me ama, já diminuía. Eu já falava: Deus, eu sei que o Senhor está no controle. Então vai fazendo as coisas. Vai diminuindo, querido. Vai diminuindo. Não é que Deus deixou de ser Deus ou deixou de agir como Deus, mas nós, querido, vamos nos esfriando no nosso mundo. E esse esfriamento, querido, é por conta de algumas atitudes das quais nós tomamos na caminhada cristã, que nos leva aos poucos a nos afastar de Deus. Aos poucos vamos nos afastar de Deus. Estamos próximos da igreja, estamos próximos dos irmãos, estamos próximos da palavra de Deus, mas estamos distantes desse famoso Deus. E essa igreja está distante. E eles são alertados a lembrar de onde caíste. Mas ao lembrar, eles deveriam se arrepender. Muitas vezes nós entendemos, parece que uma coisa está ali junta com a outra. Uma coisa parece ser a outra, mas se eu lembro, eu já me arrependi. Se a irmã Suami, eu não lembro porque eu não recordo o nome dela, Suami, né? Suami trabalhou conosco lá cortando o cabelo. Quando foi a minha vez, ela não estava arrumando o equipamento. Eu deixei tanto crescer esse cabelo para chegar no dia de cortar, mas já passou. Mas a irmã, no caso da irmã Suami, ali trabalhando na igreja, mas se eu tivesse uma discussão com a irmã Suami, não é isso? Ela cortasse ali, não vou falar o pescoço, porque ela estaria muito longe, mas meus dedos, algum dedo com aquela sua tesoura, o seu granulado, com a habilidade que ela tiver, que ela tem. Então, se ela viesse cortar esse meu dedo, viesse fazer algo contra mim, e ali a irmã Suami fosse para sua casa, e fosse para mim, e de repente a irmã Suami lembrasse: eu fiz algo contra o pastor Clemente. E ela disse: eu fiz algo, Deus. Eu errei. E ela: Deus, me perdoa. Tá bom. E ali ela se sentisse já perdoada, ao ponto de dizer: não, continue a comunhão com Deus. Não está correto. Ela deveria tomar uma atitude diferente também. Chegar até o pastor Cleones e o pastor Cleones: eu errei contra o Senhor. Eu ia reconhecer também as atitudes que eu tivera contra ela, mas ali nós iríamos nos perdoar. E ali nós estaríamos recebendo o perdão de Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, querido, arrepender não é a mesma coisa de lembrar. Eu estou falando aqui, você pode estar lembrando de várias atitudes suas que têm afastado você do primeiro amor. Mas se essas atitudes das quais você está recordando, ela não vier ser colocada em prática no sentido de perdão,
de busca de conserto, nada adianta. Você vai sair daqui lembrando das coisas erradas que você tem feito, das coisas que só Deus sabe, que ninguém mais sabe, que é algo seu e Deus, mas que você não buscou ainda conserto com Deus. Não afasta você do amor de Deus, porque Deus te ama de maneira incondicional, mas te afasta de Deus. Deus não se afasta, mas você se afasta dele. E você quer voltar à tua primeira comunhão com Deus, mas se você não tiver tomado uma atitude de arrependimento, de buscar conserto diante de Deus, de se humilhar perante Deus, de pedir perdão a Deus, como fala mais na Crônica 7,14, né? Sobre o povo que se chama pelo nome, ali falando referência a uma atitude do povo de Israel, mas é algo aplicável na nossa vida. Se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, né? Há uma promessa de Deus que Ele vai ouvir. 1 João 9 diz que se confessarmos nosso pecado, Ele foi justo para nos perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça. Então, se eu tenho algo ali que eu estou vivendo e não está agradando a Deus, eu preciso recordar, lembrar disso, mas eu preciso tomar uma atitude, pedir perdão a Deus, como pedir perdão ao meu próximo. E assim, querido, eu vou estar favorecendo a glória de Deus. E aos poucos, não de maneira repentina, mas gradativa, eu vou estar voltando ao primeiro amor. Porque eu vou sempre buscar correção na minha vida. Ninguém aqui é perfeito. O pastor Leandro é perfeito, o Joveci não é perfeito, mas algo que faz com que sejamos diferentes é a atitude da qual tomamos em buscar conserto das coisas, em pedir perdão, em buscar reconciliação com Deus. Isso pode fazer da pessoa um diferencial dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja. Então, querido, o que eu preciso fazer é lembrar, como João escreveu, lembra de onde caíste? Arrepende e volta às práticas das primeiras obras, né? Volta às práticas, volta à oração, volta à leitura, povo de Éfeso, volta à dedicação a Deus. Eu sei que vocês têm se resguardado da falsa doutrina, eu sei que vocês têm se resguardado dos nicolaítas, que era um povo dominador, Nicolaitas, né? Era um povo dominador, um povo que dominava. Eu sei que vocês têm se resguardado. Isso é bom, é agradável, eu sei que vocês têm perseverado, mas eu quero que vocês voltem à prática do primeiro amor. Eu quero que vocês voltem a ter um relacionamento comigo. É isso que Deus falando para a igreja de Éfeso. Volta a ter um relacionamento comigo. Lembra-te de onde caíste. Te arrepende e volta às práticas do primeiro amor. Se não houver um contra ti, e tirarei teu candeeiro do lugar. E a igreja de Éfeso deixou de existir. Agora, como Deus fez isso, eu me pergunto. Hoje lá na atual Turquia é só ruínas. Essa igreja deixou de existir tanto naquele período, e hoje não tem mais nem fragmentos ali de uma igreja que chegou a existir no período atrás. Aquela igreja deixou de existir. Então provavelmente aquele povo não se arrependeram. Querido, eu não sei como Deus faz isso. Eu não creio na perda da salvação, não vou entender mal. Não estou falando que Deus vai tirar a salvação da qual você tem. Não estou dizendo que Deus vai lhe punir de uma maneira que você vai sofrer porque tu não se arrepende do pecado, porque você não volta à prática do primeiro amor. Não é isso que eu quero dizer. Mas Deus faz algo no qual nós não entendemos. Eu não entendo, eu não compreendo. Não é que Deus vai agir de maneira cruel sobre a minha vida, mas eu já penso, querido, eu não estou falando que eu preciso do que Deus vai fazer, mas o meu entendimento, eu me afasto de Deus. E se eu me afasto de Deus, eu vou estar com todo acesso aberto ao Satanás, às coisas do mundo. E aí, querido, uma porta aberta para eu me afastar de maneira total de Deus e estar vivendo lá fora, longe desse Deus. Então, nessa noite, é um alerta para a minha vida, um alerta para a tua vida. Vamos fazer uma análise das nossas vidas. É tão bom conhecermos a teologia, é tão bom conhecermos a Bíblia. É tão bom estudar as Escrituras, é maravilhoso ler livros. Eu tenho diversos livros, pastor, você até pediu, sabe que eu ia morrer, colocou lá uma mensagem, que olha, se morrer, os livros são deles. Mas é muito bom, eu gosto de ler. Mas, querido, que essas leituras possam nos convencer de nos achegarmos aos pés da cruz. Não que ela venha nos distanciar de uma maneira só lógica, né, racional, mas que ela venha nos aproximar de Deus. Que eu venha estar atento se eu estou me afastando ou não desse Deus. Então eu pergunto nessa noite para você. Eu faço essa pergunta de maneira sincera, porque eu gostaria de uma resposta sincera. Não é que você deveria falar com você, vai falar para mim, mas fale para Deus.
Como está o teu primeiro amor? Como está o teu relacionamento com Deus? Como está o teu relacionamento com Deus? Não vejo aqui um pastor julgando vocês, mas entendo que Deus pode estar falando com você aí. Como está o teu relacionamento comigo? Deus falando contigo. E Deus sabe que Deus nos faz essa pergunta, mas para nos contrariar, ou nos deixar ali, né? Triste, não contrariar, mas triste, para nos arrependermos. Então, querido, como está o teu relacionamento com Deus? Eu convido você a curvar sua cabeça e orarmos. Vamos orar? Voltando ao primeiro amor. Esse é o nosso tema. Retornando ao primeiro amor. Eu gostaria que você orasse a Deus. Olha a Deus aí baixinho. Fique com Deus. Querido, se há pecado, se há discórdia dentro da igreja, se você tem discórdia lá fora, pense uma coisa de Deus. Deus não dá sabedoria. Tiago fala na sabedoria divina, aquela que vem do alto. Deus não dá essa sabedoria que vem do alto. Dá-me, Deus, força para buscar reconciliação. Eu quero te adorar, eu quero te servir mais e mais. Eu quero retornar à prática do primeiro amor. Mas para que isso aconteça, eu preciso buscar conserto na minha vida. Que Jesus Cristo resumiu os 10 mandamentos. Amai a Deus sobre todas as coisas e amai o próximo como a ti mesmo. Então você está voltando à prática desse segundo mandamento. E eu tenho certeza que vai ajudar a favorecer o primeiro mandamento. Como o primeiro mandamento vai ajudar a favorecer o segundo mandamento. Bondoso Deus. Deus maravilhoso. Deus gracioso. Mas entendemos, Deus, que o Senhor nunca vai se apartar de nós. Que o Senhor não vai tirar, Deus, esse grande presente do qual o Senhor nos deu. A dádiva da salvação, ela foi dada pelo Senhor. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas o Senhor entregou o teu Filho, Jesus, para morrer pelos nossos pecados. E pela graça, Deus, pela tua graça que nos salvou. Não é mérito nosso. Então nós entendemos que fomos justificados no Senhor, que hoje podemos chamar o Senhor de Pai. Nós entendemos, e Pai, nós entendemos também, Deus, que nós precisamos buscar, desejar ardentemente como crianças recém-nascidas, como criança deseja pelo leite materno. Nós precisamos desejar mais o Senhor, desejar buscar mais o Senhor, ser santo como o Senhor é santo. Entendemos que nunca chegaremos à plenitude da santidade que o Senhor é, mas a ordem que o Senhor nos deu, Deus, é para buscarmos, a Deus, viver essa santidade, viver em comunhão com os nossos irmãos, viver em comunhão, Deus, com a sociedade, orar pelas nossas autoridades. Tudo isso o Senhor deixou como incumbências para nossas vidas. Então, Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor esclareça na minha mente, que o Senhor sonde a minha mente, sonde o meu coração. Traga, Deus, na minha memória agora tudo aquilo que eu tenho feito, que tem me afastado do Senhor. Eu entendo tudo que o Senhor deixou como prática para a minha vida, mas, Deus, eu peço que o Senhor lembre, Deus. Traga lembrança, Deus, onde eu tenho falhado nessas práticas, onde eu tenho deixado, Deus, de ter comunhão contigo, o que tem me afastado, que pecado tem me afastado de ter mais comunhão com o Senhor, de orar mais, de ler mais a tua palavra. Oh Deus, me ajude, traga essa lembrança. Deus, eu peço ao Senhor, uma coisa eu peço ao Senhor, perdoa-nos, Deus, traga perdão sobre as nossas vidas. A tua palavra nos declara que o Senhor nos perdoa e que o Senhor nos purifica de toda injustiça. Deus, eu te peço perdão pelas nossas falhas. Perdoa-nos, Deus. Queremos voltar à prática das primeiras obras, que é fazer o teu trabalho, fazer o teu serviço, o teu ministério, exercê-lo, meu Deus, com a motivação correta. Que a glória seja dada ao Senhor. Que toda a glória, que tudo, ó Deus, que vinhamos a fazer, o que temos feito, ó Deus, no teu ministério, que possamos render essa glória ao Senhor. Então, Pai, nos ajude. Eu sei que o Senhor nos perdoou.
Então nos ajuda, Deus, a voltar a essas práticas do primeiro amor. Nos ajuda, Deus, a voltar, ó Deus, de maneira que possamos, ó Deus, nos dedicar mais à oração, Senhor. Mas para isso nós pedimos a tua ajuda. Ajude-nos, ó Deus. Eu oro no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Que Deus possa. Eu sei que Deus vai continuar abençoando a igreja. Que Deus tenha abençoado. E que vocês tenham um bom pastor. Pastor Joveci. É um homem do qual eu admiro muito. Nós conversamos muito e tentamos entrar em alguns acordos. Não temos os mesmos pensamentos teológicos. Temos algumas ideias contrárias. É tão gostoso quando paramos para discutir. Só que ele tem vencido, né? Mas eu vou me preparar para vencer. Ele tem vencido algumas que eu digo, você venceu essa. Mas eu venceu a batalha. Não, eu vou lutar para me vencer. Mas é um bom pastor. E eu me sinto assim alegre na hora do socorro. A Igreja Batista de Deus bateu na porta de vocês. Aquele pastor abraçou. E toda a igreja me acompanhou. Então sou muito grato à mesma igreja. Sou grato a cada pessoa que não pôde contribuir. E a ajuda financeira foi só um detalhe. Mas aqueles que curvaram seu joelho, aqueles que oraram, sem mesmo conhecer o pastor Cleon, sem saber quem era, só por fotos, né? Mas estavam orando para Deus, pedindo: Deus, usa a tua misericórdia. Não que chegamos ao ponto de convencer, porque Deus, Ele exerce a sua graça, a sua misericórdia. Ele tem misericórdia de quem aprova a misericórdia. Não é isso? Tanto na questão da vida cristã como na vida aí fora. Mas Deus usou a misericórdia. E eu sou muito grato a Deus pela vida de cada um de vocês. Tanto porque eles oraram, como os que contribuíram, como igreja também que contribuiu. Muito obrigado. E através da ajuda de vocês, tanto na oração como financeira, Deus pôde realizar ali o trabalho do qual Ele já havia preparado. Porque, só um minutinho. Porque aquele não era o plano, nossos planos de viajar naquele período, naquela época. Mas, como um homem mais afoito, né? Fui a Santa Helena e só tinha 2 passagens para a Ilha de Margarida, saindo de Porto Dades. Eu fiquei naquele impasse. Minha esposa trabalha, e eu sou sustentado por ela. Eu trabalhava só de sair, então eu sou sustentado por ela. Eu fiquei naquele impasse, estava tentando compra. Compra ou não compra? Mas minha esposa quer brigar. Não, eu falei isso. Falei, não. Minha esposa vai ficar chateada. E o irmão que tinha comigo ficava no meu ouvido: compra. E eu terminei comprando as 2 passagens. Era online, só tinha essas 2 passagens, não tinha outras. Para dia 20, no mês de agosto, só tinha essas passagens. Eu comprei. Aí cheguei, fui buscar minha esposa. Quando ela entrou no carro, nós conversamos. Elogiei, ali uma conversa, delicada. E mostrei, sabor, fiz uma coisa. E contei a história. Ela ficou chateada no início, mas depois eu pude a convenci, e ela pôde dizer assim: tá bom, vamos viajar. E viajamos, foi uma viagem agradável, fomos até Porto Dades, ficamos num hotel maravilhoso, tivemos companhia de 2 brasileiros que moram próximo à casa do pai dela, que nós não só fomos conhecer em Santa Helena. Então foi um tempo agradável. Em Margarida, conheci lugar, pudemos conhecer, né? Fomos em lugares que nós não conhecíamos. Então foi um tempo legal, muito agradável. Mas no terceiro dia, depois de meio-dia, viemos almoçar. E eu tinha comido uma comida tão ruim, desagradável, que fiquei desanimado, disse: amor, vamos embora. Eu já quero ir embora, então já estou cheio de margarida, estou cheio de venezuelano, eu não entendo nada, fica só falando mira. Então estou cheio. Desculpa se tem algum venezuelano, meu Deus do céu. Tem algum venezuelano aí? Então eu não gosto de venezuelano, eu gosto de venezuelano. Mas aí eu fiquei um pouco triste, pedi para minha esposa e disse: olha, vamos embora. E aí, tá bom, mas eu estou gostando de ir, nós vamos embora. Então, fomos dormir, né, no período da tarde, e eu pensando em ir embora. Já umas coisas que dá um jeito de voltar para Boa Vista. Quando deu umas 4 horas, ela disse: amor, vamos lá nos Ratã. Não sei quem conhece o Ratã, né? Eu não conhecia, eu queria conhecer, era um supermercado bem grande. E eles fomos lá. Ela: tá bom, vamos. Ela foi tomar banho, o povo retornou, estava se organizando ali, se ajeitando, se rebocando, né? Aquele negócio que a mulher faz. Então ela se organizando ali. Eu falo organizar porque é muita coisa, né? O homem não, ele se arruma, né? É só acabou. Então eu fui ao banho. Quando eu saí do banheiro, eu senti uma dor tão forte de cabeça que eu nunca havia sentido antes. E eu sempre brinquei com ela: amor, eu estou morrendo. Lá em casa eu brincava. Eu passava, não vou fazer mais isso,
eles falavam, amor, eu estou morrendo, eu estou indo para a glória, estou me encontrando com o meu Senhor Jesus. E ela disse, morre, vai. Eu caí, eles vão morrer. Ela, tá bom, fica morto. Então eu brincava muito com ela sobre isso. E ela lá em Margarida, ela não acreditou, eu disse, amor, eu estou passando mal. Amor, eu estou passando mal. Tá bom, vai se arrumar. Então, se eu tivesse comigo, ninguém ia saber o que teria acontecido ali, né? Mas, estou me arrumando ali, puxando o short e, amor, estou sentindo mal, minha cabeça está doendo. Ela, tá bom, me deu de pirona. Ela disse, mas se eu não me recordo, eu me deu de pirona. Mas era dor tão forte, querido. Quem já teve dor de dente aí na infância, até adulto, às vezes não se cuida tanto que o dente dói. Eu acho que multiplica aí por 10, é uma dor terrível. Qualquer movimento dói. Até se pensar, dói. Então doeu muito. E chegou uma hora que eu estava desfalecendo na cama, ela chamou ajuda e me levaram para o hospital. Então eu não tinha uma aparência de gente rica, né? Eu estava num hotel que não era de gente rica, de pessoas que têm mais condições. Estávamos num hotel de 1.100 bolívares, barato, né? Ali o apartamento lá no Polo lá. E o hospital era tão próximo do hospital público, mas aí o taxista pegou, nos levou lá para o Del Caribe, essa clínica Del Caribe, uma clínica toda equipada. Eu falo porque ela me conta, eu não lembro de nada, mas uma clínica toda equipada, uma clínica pronta para dar os primeiros atendimentos. Se eu tivesse ido para o público, eu teria morrido. Mas Deus preparou tudo que colocou aquele taxista, falando mesmo espanhol enrolado, já que sem entender nada, mas nos levou para essa clínica. Só a entrada nessa clínica foi R$3.000. Nunca tive isso na minha conta. Então, R$3.000. Foi um absurdo. Eu já estava com poucas bolívares e eu ali, inconsciente, mas ela resolveu ali conseguir esses R$3.000 levando para o Brasil. Só que depois o médico falou que a cirurgia seria um pouco mais cara, 14.000, né? Fora os 3.000 que tinha, a cirurgia seria 14.000, porque ela optou pela cirurgia endovascular, que é pela virilha, em catéter, que é a cirurgia mais cara. Tinha a tradicional que era cortar a cabeça, só que o médico falou que o tempo de recuperação seria mais demorado. E ela, cheia do dinheiro, né, ela disse que não quero mais caro, pode fazer mais caro aí. Olha a confiança que essa mulher tem em Deus, né? O povo lá no Brasil estão orando, estão contribuindo, pode fazer mais caro. 17.000, aqui é 170.000 em São Paulo, essa cirurgia. Então 17.000, isso que ele falou foi um especialista que faz cirurgia lá, o doutor Marcel Yamashita, né? Eu estou fazendo um acompanhamento dele, ele falou lá em São Paulo, o doutor Márcio Donelis também falou que em São Paulo é 170.000 essa cirurgia. E ele perguntou quanto é que fora lá em Margarita, ele disse 17. Ele disse, rapaz, barato, ele até se admirou com isso. Mas aí, querido, chegou um período no qual meu cérebro inchou, meu coração parou, passei mais de 10 horas com o coração parado, respirando por aparelho, meu cérebro bastante inchado. E numa determinada manhã que minha esposa chegou, a atendente, que é muito educada, né, sabe dar notícias desagradáveis, ela falou, sua esposa vai morrer até esses dias aí, então não precisa nem pagar. Isso relatou para ela. E a prima que já estava lá, que fala espanhol, correu, fui falar com o médico disse, olha, não tem mais nada para fazer. E até sexta-feira ele está falecendo. Então ele vai morrer, não tem mais jeito, porque o coração já está parado. O cérebro está inchando, está faltando oxigênio no cérebro. Então qualquer hora desse ele vai estar morrendo. Então imagina uma notícia dessa, né? Minha esposa chorou muito, a prima chorou por conta dela, né? Mas chorou. Então ali estava partindo para a glória. Mas Deus teve tanta misericórdia na minha vida. E foi glorificado através dessa cura também. Que no outro dia o coração voltou a bater. O cérebro começou a desinchar. E os médicos falaram, foi um milagre. Ele vai fazer a cirurgia. Vamos realizar a cirurgia ali. Na sexta-feira, uma cirurgia de 4 horas. Eu estou contando porque ela me contou. Não vou achar que eu estou lembrando disso aí nada. Então, uma cirurgia de 4 horas. 4 horas. O médico fez em menos de 1 hora e meia. E ele disse que quando estava metendo o catéter, né, parecia que Deus estava guiando as mãos dele, empurrando aquele aparelho aqui. Foi certo lá no local. E fez a embolização. Foi nesse lado esquerdo. Fez a embolização, fechou o sangramento, deixou de sangrar, tirou o catéter e disse, olha, foi rápida a cirurgia. Ele nunca havia feito uma cirurgia tão rápida. O médico foi de Caracas para lá fazer essa cirurgia. Mas falou para minha esposa, olha, eu posso dar certeza que ele não vai ter nenhuma sequela. Então não pode deixar de andar ou ficar paralisado do lado do corpo, porque vocês sabem que a aneurisma quando estoura,
aquele AVC também, hemorrágico, então paralisa alguns membros do corpo, ou deixa a visão, você para de chegar, ou fala, alguma coisa acontece. O médico falou isso para ele, disse que alguma coisa poderia acontecer. A enfermeira tinha dito, né, que eu não ia ficar normal. Mas quando fizeram os testes, eu não entendia nada, eu só escutava, porque eles chamavam dos santos, que era o último nome, dos santos, mexe as mãos, eu mexia. Mexe os pés, eu mexia os pés sem entender nada. Mas ali eles ficaram admirados com aquilo. E muitos glorificaram a Deus naquele hospital. Muitos glorificaram a Deus, por ver o milagre de Deus na nossa vida. E para finalizar, querido, eu vejo que Deus fez tudo isso para que o nome dele fosse glorificado, que mais pessoas se achegassem a ele. Eu digo minha família, porque tinha alguns que duvidavam de Deus. Mas minha mãe morreu por este problema. Então, quando eu tive esse problema que aconteceu ali com Margarida, todo mundo já pensou que vai morrer, porque minha mãe havia morrido. Então, quando eles viram que nada havia acontecido, minha irmã veio para a igreja. Então, a irmã da Angélica voltou para a igreja. A igreja de Deus é uma igreja totalmente diferente. Tem um rapaz lá, não vou falar o nome dele, eu acho que é Augusto Neto, homem duro. O homem está orando, parecendo uma florzinha de Jesus. Chora quando ora. E fica, pastor, Deus é bom. Deus é bom. Olha o que Deus fez aí. Usou a vida desse pastor para glorificar o Senhor. E eu sempre olhei a Deus e digo, Deus usa a minha vida como o Senhor quer. Da maneira que o Senhor quer. Não os meus padrões, não os teus padrões. Eu sempre orei dessa forma. Agora eu tenho uma hora diferente. Deus usa a vida da Angélica como o Senhor quer. Da forma que o Senhor quer. Os teus padrões. Deixa a minha vida como tu quer. Mas glorificado seja o nome do nosso Deus. Irmão,